Vamos lá para análise macro. Bom, o dia de hoje está começando com uma cara bem positiva no mundo inteiro. A gente está tendo essa positividade sendo sim impulsionada pelo cenário asiático, mais especificamente pelas bolsas chinesas, que fecharam bem positivas hoje de madrugada e totalmente vinculadas aos incentivos que nós vínhamos tendo durante a semana passada inteira, que todos os dias basicamente a gente tinha relatos ou de promessas de novos incentivos para o setor imobiliário por lá, ou de novos incentivos concretizados. E a grande virada de chave foi esse final de semana. Porque enquanto nós tínhamos só promessas e poucos incentivos, esse final de semana nós tivemos um reflexo real na economia por lá, quando nós tivemos as vendas de casas prontas, tanto de Pequim quanto de Xangai, mais do que dobrando nesse final de semana. Então, basicamente, isso é um reflexo daquela flexibilização de hipotecas, a diminuição do tamanho da entrada mínima necessária para a compra de imóveis por lá. E isso, sim, foi o que a gente teve de grande realização para fazer com que as bolsas por lá subissem, automaticamente puxadas pelo setor imobiliário que estava bem amassado por lá. E além de tudo, a gente teve aí já um começo dos investidores trocando a sua fala sobre China. Basicamente, a gente teve aí o anúncio da UBS, né, que eles falaram que estão achando que as medidas começam a ser mais significativas. Obviamente, porque eles começaram a ver que está tendo reflexo assim na economia chinesa, né? E além de tudo, a gente teve um outro fator bem positivo, que foi a Country Garden, que é aquela incorporadora chinesa que estava mal das pernas, né, que era a maior incorporadora chinesa. Ela subiu hoje 15% na bolsa por lá, depois que ela conseguiu negociar e aprovar com os credores a extensão do vencimento de um título em yuans lá, o que dá mais espaço para ela respirar um pouco, né? E, obviamente, isso tudo reflete principalmente aqui para o nosso cenário brasileiro, né? Por conta de que a China é o nosso principal cliente das principais commodities que a gente produz e, obviamente, pode refletir positivamente para o dia de hoje na nossa bolsa. Lembrando que a gente tem aí hoje um dia de feriado americano. Então, a nossa bolsa também vai ficar com menos liquidez, né? Todas as bolsas do mundo já basicamente estão sendo negociadas com menos líquidas e a gente vai ter esse reflexo para cá também. Mas de cenário interno, a gente tem aí uma boa expectativa com movimentações do Lira para que ele consiga aprovar antes do feriado brasileiro aqui. Ele está pretendendo aprovar o Desenrola e também a taxação sobre as apostas esportivas por aqui, né? Lembrando que o Desenrola é basicamente um auxílio para quem está devendo, é uma renegociação para quem está devendo e o que automaticamente reflete positivamente para a economia, porque se você tem pessoas devendo no Serasa, se você conseguir tirar elas do Serasa, elas voltam a consumir. Se elas vão pagar ou não, vai depender da índole da pessoa, né? Mas você consegue abrir mais consumidores do que tinha anteriormente. Então, se o Desenrola for aprovado, vai ser sim positivo, principalmente para as varejistas no cenário brasileiro aqui. E sobre a taxação das apostas esportivas, a gente sabe que é muito achismo, né? Porque bem especificamente no cenário das apostas esportivas, com várias e várias pesquisas, mostram que 99% das pessoas que fazem apostas esportivas são perdedoras. Se tu vai taxar o ganho, 99% perde, não faz muito sentido, mas vai ficar no radar para aprovação aí para os próximos dias. No cenário europeu, a gente tem sim as bolsas refletindo essa positividade na Ásia, né? Mais especificamente lá por conta de que a Europa também tem uma ligação muito forte com a Ásia, principalmente com a China, né? E nós teremos aí a Lagarde, que é a presidente do BCE, que é o Banco Central deles lá, falando às 10h30 da manhã. Lembrando que as falas dela são sempre importantes porque dão os indícios que a gente precisa saber sobre as próximas decisões de política monetária na Europa. Nos Estados Unidos, como eu falei, a gente está tendo aí os futuros levemente positivos, próximo do 0 a 0, porque lá os mercados estão em feriados, né? E nós teremos aí o começo de um fato relevante que vai ser a conferência anual da APEC lá em Singapura, que vai acontecer relacionado ao petróleo. Na verdade, é uma conferência do petróleo onde se reúnem lá os traders e os executivos do setor de petróleo e o foco é tratar sobre as próximas perspectivas, inclusive relacionados à demanda e à oferta, né? Então, é bem importante para o cenário do petróleo, lembrando que o petróleo vinha subindo aí nas últimas semanas com força, agora deu uma leve estabilizada, e o petróleo, querendo ou não, é o fator mais inflacionário que existe no mundo, né? Se ele se perde e sobe demais, a gente tem sim um impulsionamento da inflação para o mundo inteiro. Então é isso, para o cenário de hoje a gente tem sim uma relativa positividade, principalmente para a gente aqui, pela ligação que nós temos com o cenário asiático.